Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da doutrina espírita através do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Já estamos lá no segundo capítulo, bem no final, já indo para o final do segundo capítulo, Noções Elementares do Espiritismo, e hoje nós vamos tratar sobre a identidade dos espíritos. Semana passada falamos sobre charlatanismo. Nas semanas anteriores, vários assuntos e vários aspectos direcionados sobre mediunidade, médiuns, desafios da mediunidade. Muito interessante. Charlatanismo no último, e agora vamos falar sobre a identidade dos espíritos. Texto pequeno, apenas 4 itens. Encerraremos ele num único vídeo aqui. Muito bacana, muito interessante, vocês vão ver comigo. Mas antes de eu começar propriamente dito o trabalho desta noite, desta manhã, desta tarde, dependendo do horário que você está assistindo aí, eu preciso fazer um agradecimento. O vídeo da última semana, um amigo, divulgador da doutrina espírita através da música, faz um trabalho lindo, brilhante, emocionante, junto com outros companheiros na mesma vibe aí, no mesmo direcionamento de trabalho. O Jim Ihara pegou aquele vídeo da semana passada e compartilhou via WhatsApp por um grande número de pessoas. E essas pessoas chegaram no canal, conheceram esse trabalho, e isso ele fez espontaneamente, fez do coração dele, não me perguntou, não me consultou. Eu fiquei sabendo porque acabou que eu mesmo recebi também o texto e o link que ele mandou para tantas e tantas pessoas. E o meu coração fica cheio de gratidão, porque nós gostamos de pessoas que têm o mesmo interesse que nós temos, né? Nós somos seres gregários, pessoas que têm os mesmos gostos, as mesmas vontades, os mesmos objetivos, os mesmos propósitos, são similares, e nós acabamos entrando nessa mesma faixa de vibração. O Jim é uma dessas pessoas. Aliás, aqui na descrição do vídeo tem um link para a live que ele fez na última sexta-feira, maravilhosa, onde vocês também conhecerão mais 2 divulgadores da doutrina através da música, a Mônica e o Robson. Conheçam o trabalho desses 3 também, que é maravilhoso. Eu acredito muito na música, no auxílio dos trabalhos espirituais. Acredito de verdade nisso sempre. E se a gente vai buscar um pouquinho na literatura, a gente vai encontrar isso com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. E eles, encarnados, fazem isso aqui muito bem nas lives, nas visitas às casas espíritas e por aí vai, tá bom? Jim Ihara, filho de Dona Aquilina, aqui todo mundo ama também. Bom, vamos lá? Vamos agora de O que é o Espiritismo. Vou abrir aqui o texto. Capítulo 2, Noções Elementares do Espiritismo. E nós vamos falar sobre identidade dos espíritos. Repetindo, são apenas 4 itens, hein? Vamos começar no 93. Uma vez, deixa eu marcar aqui, pronto. Uma vez que no meio dos espíritos se encontram todos os caprichos da humanidade, não podem deixar de existir entre eles os ardilosos e os mentirosos. Alguns não têm o menor escrúpulo de se apresentar sob os mais respeitáveis nomes, com o fim de inspirarem mais confiança. Devemos, pois, abster-nos de crer de um modo absoluto na autenticidade de todas as assinaturas dos espíritos. Fim do item. Bom, importantíssimo isso que Kardec fala. É muito difícil identificar a identidade desse espírito, identificar a identidade, ficou meio redundante, mas não tem jeito, de determinar a identidade dos espíritos quando passam essas mensagens. Ele fala aqui que no nosso meio, ou melhor, no meio espiritual, existem espíritos ardilosos, desonestos, mentirosos, brincalhões, tanto quanto existem aqui entre os encarnados. E não tem o menor escrúpulo, mas olha, nem pensam 2 vezes, como a gente fala, antes de se identificarem como um espírito
de alguém famoso, de alguém evoluído, de uma celebridade qualquer, para ludibriar aqueles que estão recebendo a mensagem. Olha, gente, não precisa, não agora, não façam isso agora, assistam esse vídeo até o final primeiro, mas não precisam mais que fazer uma busca aqui no YouTube para encontrar vídeos assim, de manifestações espíritas dessa forma, de textos psicografados em onde os espíritos se identificam com o nome de entidades evoluidíssimas e até incorporações, né, para a gente usar um termo comum. Eu, particularmente, iniciei uma cruzada rumo à instrução dos espíritas naquilo que me cabe fazer, naquilo que eu consigo e alcanço fazer, justamente por conta de trabalhos de pessoas, ou médiums, ou casas, que fazem esse tipo de divulgação baseado em manifestações muito, muito suspeitas. Muito. Há pouco tempo chegou na minha mão aqui um link, e eu cliquei lá para assistir, de uma manifestação mediúnica, em tese, ocorrida numa casa espírita num determinado estado do Brasil, e a entidade que ela se manifestou se identificou como Jesus Cristo. Bom, eu agi como o cético aqui no livro que é o Espiritismo. Quem leu o livro, estudou o livro, ou acompanhou aqui alguns desses vídeos lá no começo do trabalho, viu que o cético era, para Kardec, alguém que ouvia as questões de um lado, ouvia as questões de outro, contra e a favor da doutrina, e tirava suas próprias conclusões, sem pré-julgamento. E assim foi que eu fui assistir esse vídeo dessa manifestação onde Jesus, em tese, se manifestava através de um médium. Bom, cliquei lá, não precisei de quase nada de tempo para achar que aquilo era uma fraude. Por quê? E porque vocês vão ver isso daqui a pouco. Aqui no texto mesmo. Por isso que é importante conhecer, por isso que é importante estudar. Aqui no texto de Kardec mesmo, a gente vai entender o porquê. Eu fui lá, ouvi poucos minutos das mensagens e falei, bom, isso aqui não é sério. E aí, tinha muitos comentários no vídeo. Tinha muitos views, infelizmente, e também tinha muitos comentários. E entre os comentários eu entrei lá, falei assim, bom, agora eu vou encontrar uma série de espíritas criticando esse tipo de coisa. E qual não foi a minha surpresa ao clicar nos comentários e ver várias pessoas se solidarizando com Jesus. Porque a mensagem que Jesus passava naquele vídeo era uma mensagem triste, recordando os momentos dele, os últimos minutos no Gólgota, o quanto ele sofreu e etc. e tal. E as pessoas se apiedaram de Jesus naquela manifestação e se solidarizaram com ele nos comentários. Aí foi quando eu falei assim, meu Deus do céu, nós precisamos de muito mais estudo, de muito mais instrução, para que pessoas não caiam nesse tipo de coisa. E aí iniciamos um outro projeto, que também vai estar o link aqui embaixo, há pouco tempo. Não eu iniciei, mas sou apenas um colaborador de um projeto aberto de estudo do Livro dos Espíritos, na Casa Espírita onde eu trabalho. E já estamos lá no 4º encontro, estamos caminhando para o 5º. Muito fácil, acesse aqui no link para você conhecer um pouco mais da doutrina dentro da base. E é isso que Kardec está falando aqui, gente. É isso que Kardec está falando. Esses espíritos não têm o menor pudor de se identificar com nomes, seja lá qual for. Jesus eu achei o máximo, né? Eu não consigo imaginar alguém se identificando com um outro nome mais chocante do que esse, né? Mais sensacional do que esse, para ter clique, para ter view, e sei lá com que intenção, nem me importa. E Kardec alerta sobre isso. Gente, do lado de lá tem espíritos iguais aos do lado de cá. Honestos e desonestos. Sérios e brincalhões. Sábios e pseudo-sábios. E por aí vai. Então, a nós cabe, dentro de muito estudo, muito conhecimento, muita instrução. E olha, gente, eu estou falando muito, 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 mas também não precisa tudo isso, não.
mais bom senso do que tudo para identificar quem é sério e quem não é sério numa manifestação como essa, tá bom? Vamos continuar aqui, mais um item do texto, 94. A identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático, sendo muitas vezes impossível verificá-la, sobretudo quando se trata de espíritos superiores antigos relativamente à nossa época. Entre os que se manifestam, muitos não têm nomes para nós, mas, então, para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de um espírito conhecido da mesma categoria da sua, de modo que se um espírito se comunicar com o nome de Pedro, por exemplo, nada nos prova de que seja precisamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como outro da mesma ordem, como ainda um enviado seu. A questão da identidade é, neste caso, inteiramente secundária e seria pueril atribuir-lhe importância. O que importa é a natureza do ensino, se é bom ou mal, digno ou indigno, do personagem que o assina, se este o subscreveria ou repeliria. Eis a questão. Bom, pelo final aqui, esse é o fim do item, tá bom? Pelo final aqui é que eu já falo como é que eu cheguei à conclusão de que aquele espírito que ali se manifestava no vídeo que eu comentei não era Jesus. A mensagem passada era totalmente indigna de um ser como Jesus Cristo. Jesus Cristo que viveu 3 anos aqui em missão, né, viveu o tempo de vida todo da encarnação, mas dizem 3 anos e pouco de missão, e utilizou cada minuto, cada fala, cada palavra do seu trabalho messiânico para trazer ensinamento, para que as suas palavras ali ficassem registradas para a posteridade. O que Jesus falou 2000 anos atrás serve para nós humanos hoje, servirá para os próximos 10 mil anos, 20 mil anos, aqui na Terra ou em qualquer lugar do universo. E aquela mensagem que aquela manifestação trouxe, que me causou indignação, nada tinha disso, nada tinha. Então, como eu disse, bastava ler aqui esse livro, ler um parágrafo dele, para que quem assistisse aquele vídeo depois falasse assim, com perdão da palavra, gente, olha que picaretagem. É isso. Bom, mas voltando ainda nesse item, ele fala uma coisa muito legal. Da dificuldade natural da gente identificar principalmente espíritos muito antigos relativamente à nossa época. Então, por exemplo, como ele usou, vai lá num determinado trabalho, alguém muito evoluído e que assine uma mensagem como Pedro. Ele diz, pode ser que seja o Pedro Apóstolo, pode ser que seja. Pode ser que seja alguém tão evoluído quanto ele e que traga uma mensagem semelhante à que ele traria, e pode ser até um enviado dele. E aí, olha que bacana que ele escreve. Aí é pueril, é desnecessário identificar-se o autor da mensagem. Ficar batendo na tecla de que será que era mesmo? Não. Mais importante é o teor da mensagem. O teor da mensagem, é isso que Kardec fala. E quando ele citou o exemplo de Pedro, trazendo para os dias de hoje aqui, estamos em 2023, em meio ao espiritismo na casa que eu frequento, que é dentro de uma federativa também da Aliança Espírita Evangélica, lá se fala muito nas fraternidades do espaço, né? Grupos que se unem porque têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo projeto, os mesmos ideais. Então é muito natural que se fala numa fraternidade de Bezerra de Menezes, numa fraternidade de Francisco de Assis, sempre em torno de alguma pessoa com alguma representatividade. Muito bem, vou pegar o exemplo de Dr. Bezerra de Menezes, porque todo mundo conhece, né? E porque tem
inúmeros trabalhos espalhados no Brasil e no mundo em sua homenagem. Então, uma casa espírita, um trabalho social, com o nome de Dr. Bezerra de Menezes. E aí vamos supor que em algum momento festivo, de comemoração desse trabalho, manifeste-se ali um espírito que se identifique como o Dr. Bezerra de Menezes para passar aquela mensagem legal, né, para dar aquela mensagem de encorajamento para os trabalhadores, etc. e tal. Pode ser que seja o próprio espírito do Dr. Bezerra de Menezes, como diz Kardec, pode ser que seja alguém da sua fraternidade, do seu grupo, porque são pessoas com o mesmo ideal, alguém que de repente conviva com ele, participe de inúmeras reuniões com ele, sabe exatamente o teor da mensagem de que ele passaria, ou pode ser um enviado seu para transmitir aquela mensagem e autorizado a assinar como se fosse o próprio. Assinar, eu digo, né, assumir a autoria do texto como se fosse o próprio. E tá tudo bem. Aí não importa ficar pesquisando, botando lupa para saber se o autor da mensagem era o próprio. O que vai importar é o teor da mensagem. Então, olha, gente, 2 itens de um livro pequenininho, escrito mais de 160 anos atrás. Olha quanto esclarecimento ele traz para os dias de hoje. Eu sei que eu estou repetindo isso nos últimos vídeos todos, porque os assuntos tratados por Kardec nesse capítulo, eles são, para quem milita, trabalha, ou é um estudioso, ou um frequentador de uma casa espírita, eles são fundamentais. Fundamentais, porque valem muito hoje. Hoje, aqui num país que o espiritismo pegou, né, se espalhou, se esparramou, tem sim muita gente séria nessa doutrina. Mas também tem gente não tão séria assim, infelizmente. Ou pessoas que se passam por e nem espíritas são. Então, olha que pouquíssimos parágrafos de um texto escrito com clareza por um mestre de educação, o professor Allan Kardec. Olha que diferença que faz para a gente. Vamos voltar lá? Vamos voltar. Próximo item, deixa eu clicar aqui, pronto. 95 e 96 eu vou ler direto, porque eles têm muita relação, principalmente o fim do 95, o segundo parágrafo, ele meio que é explicado pelo item 96. Então eu já vou ler direto os 2 últimos itens, aí vamos para os comentários e vamos encerrar, tá bom? 95. A identidade é de mais fácil verificação quando se trata de espíritos contemporâneos, cujo caráter e hábitos sejam conhecidos, porque é por esses mesmos hábitos e particularidades da vida privada que a identidade se revela mais seguramente e muitas vezes de modo incontestável. Quando se evoca um parente ou um amigo, é a personalidade que interessa. E então é muito natural buscar se conhecer a identidade. Os meios, porém, que geralmente emprega para isso quem não conhece o Espiritismo, se não imperfeitamente, são insuficientes e podem induzir a erro. Bom, esse é o 95. E principalmente esse segundo parágrafo, como eu disse, ele explica melhor no 96. Então eu vou direto, depois a gente comenta tudo de uma vez só. O espírito revela sua identidade por grande número de circunstâncias, patenteadas nas comunicações, nas quais se refletem seus hábitos, caráter, linguagem e até locuções familiares. Ela se revela ainda nos detalhes íntimos em que entra espontaneamente com as pessoas a quem ama. São as melhores provas. É muito raro, porém, que ele se satisfaça às perguntas diretas que lhe são feitas a esse respeito, sobretudo se elas partirem de pessoas que lhe são indiferentes, com o intuito só de curiosidade ou de prova. O espírito demonstra a sua identidade como quer e pode, segundo o gênero da faculdade do seu intérprete, e às vezes essas provas são superabundantes. O erro está em querer que ele as dê como deseja o evocador. É então que ele se recusa a sujeitar-se às
exigências. Ponto final no texto. Então vamos lá, itens 95 e 96, ele falando da mais facilidade, da maior facilidade, vamos dizer assim, identificar espíritos contemporâneos. Então, eu vou evocar o espírito de alguém que desencarnou há pouco tempo, e isso era uma prática muito comum lá no Espiritismo Nascente, né, na Revista Espírita, no livro Céu e Inferno, são inúmeros os relatos das evocações. Kardec se reunia num grupo mediúnico para evocar, chamar um determinado espírito. Queremos falar com fulano de tal. E se esse espírito era um contemporâneo, alguém que se conhecia, ou porque era famoso, ou porque era frequentador do meio mesmo espírita, e isso nós temos no caso, olha, lembrei agora, do Sanson. Sanson era um médium, um trabalhador da doutrina, contemporâneo de Kardec, frequentador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e, ao desencarnar, muito rapidamente se manifesta nas reuniões, de maneira que ficou incontestável de que era realmente o espírito de Sanson, né? Então, era alguém de fácil comprovação. Aí Kardec elenca aqui que jeitos, trejeitos, o próprio jeito de falar, locuções familiares são formas, são maneiras de identificar. O que pode dar errado nisso, né? Alguém começar a fazer perguntas para um espírito desse apenas com um teor de curiosidade, né? Que não é nem próximo, não é familiar, não tem nenhum interesse, e começa a fazer perguntas de muita intimidade apenas para satisfazer sua curiosidade pessoal. E aí o que Kardec fala? Esse espírito não vai querer responder, não tem a menor intenção, nem obrigação, nem necessidade de fazê-lo. Então ele deixa para lá, ele não quer responder, ele não vai responder. E aí corre-se o risco até de alguém falar assim, não, então não era o cara mesmo. Na verdade, o espírito é que não tinha o menor interesse de abrir particularidades para alguém completamente estranho, apenas para satisfação de curiosidade. Não tenhamos dúvida que ao longo do desenvolvimento da doutrina, nesses vários anos que Kardec trabalhou, sobretudo na Revista Espírita, e os diversos relatos que aconteceram com ele, ou que levaram os casos para ele, e eu vou colocar mais um link aqui embaixo, de um desses casos de manifestação, onde foi possível se comprovar a identidade do espírito manifestante, está lá na Revista Espírita também, vou deixar o link aqui. Olha, parênteses aqui, o vídeo hoje está recheado de links aqui embaixo, hein? Kardecpedia, Jin Ihara, o estudo do livro dos espíritos e essa manifestação aqui. Então dá para complementar e conhecer novas pessoas, novos trabalhos e novos estudos, tudo nos links que estão aqui embaixo, tá bom? Bom, encerrando aqui, dizia eu que, em caso de, nessas manifestações, em especial que aconteceram ao longo dos anos, não tenhamos dúvida de que Kardec desenvolveu a metodologia justamente para testar quem era verdadeiro e quem não era. E criou guias, e criou instruções, e criou livros para que nós aprendêssemos aquilo que ele estava aprendendo na prática. O livro dos médiuns, vamos dizer assim, dentro do Pentateuco, né? Dos 5 livros que a maioria das pessoas considera importantes para a doutrina espírita, o segundo livro que ele escreve é justamente o livro dos médiuns. Por quê? Porque lá ele coloca uma maneira criteriosa de ensinar a teoria e a prática das manifestações mediúnicas. Então, e para quê? Para evitar o charlatanismo, que a gente viu no último vídeo, para se separar bons e maus médiuns, quando a gente viu nos vídeos ainda anteriores ao último. Isso é fundamental agora, tanto quanto era naquela época, tanto quanto será no futuro. Certo? Olha só, hein? Que texto incrível, que texto maravilhoso. E assim encerramos esses 4 itens. Leiam, rabisca lá,
Também está o link aqui do Kardecpedia, como sempre, né? Colocando o texto aqui para que vocês mesmos leiam, tirem as suas conclusões, elucidem dúvidas. Se quiser contradizer o que eu disse aqui, fiquem à vontade, escrevam aí embaixo. Falam, não, André, você tá xarope, rapaz, olha lá, você perdeu uma coisa importante aqui, e comentem, tá bom? Cresce assim nessa interação, a construção do conhecimento, sempre na coletividade, que é muito mais legal, tá bom? Beijo no coração de quem fica, até a próxima semana com o próximo vídeo. Que tenhamos uma semana linda e abençoada.